STF, STJ, Câmara dos Deputados, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Câmara dos Deputados. Quem prende quem? Quem manda em quem? Quem é o quê? Meu Deus, é muita coisa para a gente diferenciar, lembrar e entender. Porém, isso tudo é importantíssimo para nossa formação como cidadãos, porque são essas as pessoas que decidem o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente. O meu nome é Igmeire, eu sou aluno do terceiro ano noturno de Direito da Univille e sou bolsista no projeto NEAD. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como o nosso governo funciona ou como ele deveria funcionar. Para começar, vamos entender a diferença de Estado e governo. Quando eu me refiro ao Estado brasileiro, eu estou me referindo a toda a área territorial que pertence ao Brasil, a soberania que esse Estado, Brasil, tem, ao governo que exerce e ao povo, ou seja, esse Estado tem várias partezinhas e uma dessas partezinhas é o governo. Então, o governo ele é uma partezinha que compõe o Estado. Se você estiver confuso, imagine que o Estado é uma empresa e nessa empresa o governo é o RH. Podem haver mudanças no governo, como demissões, contratações, mas a empresa em si continua igual. Então, quando a gente pensa em Estado brasileiro, é o todo, e governo é aquela partezinha que vai mudando, porque é transitório. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, mas isso não quer dizer que o presidente manda em tudo sozinho. Ele é, obviamente, a pessoa mais importante desse governo, mas ele não tem poderes absolutos, porque caso ele tivesse, ele seria um ditador. E nós não gostamos de ditadores. Pensando nisso, o Estado brasileiro ele é formado por algo que em algum momento da sua vida você com toda certeza já ouviu falar: os três poderes. Acontece que essa divisão, como nós conhecemos hoje, ela não foi criada por nós, brasileiros. Essa divisão ela foi criada há muitos anos atrás por Montesquieu, como um modo de descentralização do poder, justamente porque, como eu falei, evitar ditaduras e absolutismos no poder. Atualmente, essa ideia não se separa tanto, visto que é uma divisão essencial, como eu falei, para evitar os absolutismos e governos ditatoriais. Bom, como eu estava falando, o Estado brasileiro é formado por três poderes: o Executivo, que basicamente administra o Brasil, o Poder Legislativo, que define as regras e as leis do nosso Estado, e o Poder Judiciário, que basicamente vai cuidar e punir quem desobedecer essas leis. Vamos somente nos atentar ao detalhe de que o que nos garante essa tripartição de poderes é a nossa Constituição, e ela traz no seu artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus caros, que ninguém é melhor que ninguém, eles são harmônicos, ou seja, eles trabalham em conjunto. Ficou confuso? Vamos lá. Imagine que um belo dia o Poder Executivo imagina que seria bom para o Estado brasileiro se todas as pessoas usassem um chapéu laranjado. Então, na quarta-feira é o dia do chapéu laranjado no Brasil. Todo mundo tem que usar. Aí eles fazem um projeto de lei e encaminham para o Poder Legislativo, que depois de muito refletir e muito estudar, conclui que realmente precisamos de um dia para usar chapéu laranjado no Brasil. E edita uma lei com a seguinte redação: quem não usar chapéu laranjado nas quartas-feiras vai ter que pagar 20 abdominais em praça pública. Aí você, meu caro coleguinha, rebelde que é uma coisa, sai na quarta-feira sem o chapéu laranjado. Então, é nesse momento que o Poder Judiciário vai entrar. É o Poder Judiciário que vai punir você, meu caro colega, que não estava com o chapéu laranjado, fazendo com que você pague as 20 abdominais em praça pública. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Acontece, meus caros, que, como diria minha avó, o buraco é mais embaixo. Dentro de cada um desses poderes existem inúmeros órgãos, ministros e regras. Então, a partir de agora, a gente vai começar a conversar sobre as principais atribuições e cargos de cada um desses poderes. O Poder Executivo. Bom, o grande chefe desse poder é o Presidente da República, que nesse momento é conhecido como Bolsonaro. Vale lembrar que um presidente precisa de muita gente para assessorá-lo. É secretário daqui, é assistente para lá, mas enfim.
O que nos importa são os ministérios. Bom, as pessoas que cuidam desses ministérios são os ministros, que são pessoas nomeadas pelo presidente. Lembrem-se sempre disso, para cuidar de determinadas áreas do nosso Estado brasileiro, como por exemplo, temos o ministro da Economia, o ministro da Saúde e por aí vai. O Poder Executivo é responsável por administrar o nosso país e realizar políticas públicas que sejam boas para a população. A principal questão é que o Poder Executivo ele não existe só em nível federal, ou seja, tudo o que decidem em Brasília é decidido para o país inteiro. Não, ele tem 3 esferas de poder. Uma delas é a federal, que tem como chefe o presidente e que faz coisas válidas para o país. A estadual, e nesse momento eu me refiro aos estados que compõem o Brasil. Buguei. Eu me refiro aos estados integrados, como por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Nesse caso, o chefe do poder executivo em cada estado é o governador, e ele pode administrar e criar políticas públicas, mas elas só valerão para o território desse estado. Exemplo, Santa Catarina. Se o governador criar uma política pública, ela valerá somente para o nosso estado, e ela, lembrando a todos, é sempre submissa à Constituição Federal, ou seja, tem que estar de acordo com a nossa Constituição. Existe também a esfera municipal, que tem como chefe o prefeito, que pode criar leis orgânicas que valerão para o município, mas que devem estar de acordo com as leis estaduais e, mais uma vez, com a Constituição Federal. O Poder Legislativo. Esse poder é o responsável por criar as leis do nosso país e é representado em nível nacional pelo tão famoso Congresso Nacional. A questão é que o Congresso Nacional ele é formado por 2 equipes, ou seja, ele é bicameral, por assim se dizer. O Senado, composto por 81 senadores, e a Câmara dos Deputados, com 513 deputados. E essas pessoinhas são importantes demais. Além disso, muita coisa que o presidente pretende fazer precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a nossa historinha dos chapéu laranja lá do início. Cabe ao Congresso aprovar se esse projeto de lei ou medida provisória vai persistir ou não. Porém, essa é uma via de mão dupla, porque o presidente também pode vetar alguma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. É como a gente sempre ouve, determinada lei foi aprovada e foi mandado para sanção do presidente. Cabe ao presidente ali vetar a lei inteira, vetar uma parte dela ou sancionar. Aí ela vai virar uma lei. O poder legislativo, assim como o executivo, é dividido em 3 esferas. A federal, representada pelo Congresso, que nós já conversamos. A estadual, que é representada pelas assembleias legislativas. Mas o que são essas assembleias? Eu imagino que vocês devem ter pensado. Eu vou explicar. Na esfera estadual, no entender da nossa Constituição, não há necessidade de se criar um Senado. Por esse motivo, nessa esfera, o Poder Legislativo se organiza em apenas uma Câmara, que é a Assembleia Legislativa, no nosso caso aqui em Santa Catarina, que fica lá em Florianópolis. O representante desse poder na esfera estadual são chamados deputados estaduais, e as funções deles são as mesmas que o Congresso possui: representar o povo, legislar, modificar e extinguir as leis e fiscalizar o poder executivo e o uso de recursos públicos. A única diferença que existe entre um deputado federal e um deputado estadual é que o horizonte dos deputados estaduais é mais estreito que o dos federais. Enquanto os federais cuidam principalmente de projetos que vão impactar a vida de toda a nação, os estaduais cuidam de problemas regionais e locais, específicos dos estados onde eles vivem. Eu aqui falando e nem lembrei de perguntar. Vocês sabem a diferença entre os deputados e os senadores? Bom, os deputados são os representantes do povo. É a Câmara dos Deputados quem cria e altera as leis, fiscaliza e cobra as contas do Poder Executivo. E também são eles quem podem autorizar a abertura do processo de impeachment contra um presidente, vice ou ministro. Esse é um assunto que está bem em alta agora, né, gente? Aliás, vocês sabiam que qualquer cidadão brasileiro pode propor um processo de impeachment? Pois é. Já o Senado Federal, os senadores, estes representam os estados e o Distrito Federal.
São esses caras quem aprovam a escolha dos magistrados e ministros do Tribunal de Contas da União, do presidente do Banco Central e avaliam periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional. Essa é a principal diferença entre os dois. Continuando com a análise das 3 esferas do poder legislativo, vamos olhar agora a esfera municipal. O poder legislativo na esfera municipal é exercido através das câmaras municipais de vereadores, ou seja, são os vereadores que ficam responsáveis por formular as leis municipais e também ficam responsáveis na aprovação ou veto das ações que a prefeitura deseja fazer. Além disso, cabe a eles fiscalizar as receitas e as despesas do município. Vamos para um exemplo prático. A prefeitura de determinada cidade deseja construir uma passarela em uma avenida muito movimentada, porque o índice de atropelamentos nesse lugar subiu muito. Sendo assim, o projeto dessa passarela é elaborado e ele tem que ser enviado ao Poder Legislativo, ou seja, lá para a Câmara de Vereadores. Depois de analisar os prós e os contras e decidir se esse projeto será aprovado, então, o projeto volta para o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, para que ele seja implementado. Viu só? Tudo depende de um trâmite e é importantíssimo que a gente saiba como isso funciona para que a gente possa exercer os nossos direitos e fazer a requisição necessária aos órgãos competentes para que as nossas cidades fiquem cada vez melhores. Uma coisa que a gente sempre fala e sempre se pergunta é como que nasce uma lei. No Brasil a gente sempre fica se perguntando e falando, né? Porque tem tanta lei, por que demora tanto? Então, assim, é muito importante que a gente saiba qual que é o processo de criação de uma lei. É muito importante lembrar também que esses projetos eles são apresentados de diversas formas, inclusive pela iniciativa popular. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com uma lei que foi proposta por um deputado lá na Câmara dos Deputados, ou seja, ele apresentou o projeto de lei para que ele seja aprovado então pelos seus colegas. Inicialmente, esse projeto ele vai ter que ser examinado por comissões, que são órgãos especializados por área com número reduzido de parlamentares. Essa comissão, então, vai fazer um parecer dizendo se esse projeto deve ser aprovado com ou sem modificações, ou se ele deve ser rejeitado. Se o projeto for rejeitado, ele já não vai passar dali. Se essa comissão aprovar esse projeto, o projeto, então, ele vai seguir, agora revisado, para a sua casa revisora, que nesse caso, como o projeto foi proposto na Câmara dos Deputados, a casa revisora dele será o Senado Federal, onde ele será discutido e, se votado favoravelmente, vai ser aprovado. Se por um acaso o Senado Federal não concordar com esse projeto de lei, ele pode fazer modificações. E se houverem essas modificações, o projeto de lei ele vai retornar para a Câmara dos Deputados, aonde ele foi proposta, para que os membros decidam se aceitam ou não a modificação. Lembrando que aqui no nosso caso hipotético perfeito, todo mundo do Senado pensou, que projeto bacana, e o projeto foi aprovado. Agora, aprovado então, esse processo ele vai para sanção presidencial, ou seja, o nosso presidente vai ter que ver se aprova o projeto de lei ou se vai vetar. Aqui no nosso caso hipotético, então, o presidente aprovou esse projeto e agora esse projeto é lei. É assim que nasce uma lei, claro, no nosso caso hipotético perfeito. Anteriormente, eu falei para vocês que o nosso projeto de lei, depois de devidamente analisado pela Casa Revisora, que no caso em questão era o Senado Federal, ele iria seguir para a sanção presidencial, que no nosso caso hipotético, o presidente achou nosso projeto de lei babado e sancionou, virou lei. Mas e se o presidente tivesse vetado? O que é o veto presidencial? O veto presidencial é quando o presidente da República ele não concorda com determinado projeto de lei que já foi aprovado pelas casas legislativas do Congresso Nacional. O veto ele é político, quando a matéria ela é considerada contrária ao interesse público jurídico ou quando ela é considerada inconstitucional, ou por ambos os motivos. Quando que vai acontecer esse veto? Qual é o prazo? A partir do presidente recebeu o nosso
projeto de lei, ele tem 15 dias úteis para se manifestar se sanciona ou se veta. Se ele não fizer nenhum pronunciamento, nenhuma manifestação nesse período, vai se considerar como sancionado o nosso projeto de lei, ou seja, ele vai virar lei. Mas e se o presidente da República vetar a nossa lei? Isso ele pode fazer parcial ou integralmente. Bom, esse veto vai ser publicado no Diário Oficial da União e em 48 horas irá se encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional especificando as razões e os argumentos do veto. Ou seja, o veto tem que ser sempre motivado. Não é ai porque eu não quis, ai porque eu não vou com a cara do fulano que propôs. Não, o veto tem que ser motivado. Bom, enviada essa especificação para o Congresso Nacional, aqui eu não vou me adentrar em quantidade de votos, não vou trabalhar com a formação dessa reunião que vai acontecer. Mas vai acontecer uma reunião para ver se o veto vai ser rejeitado. Então, se a maioria desses deputados e senadores votarem pela rejeição do veto, vai se encaminhar as outras partes correspondentes do projeto que já foi apreciado e vão se encaminhar para a promulgação do presidente novamente em até 48 horas. Agora nós vamos falar sobre o tão polêmico Poder Judiciário. Esse poder é o responsável pela solução de conflitos na nossa sociedade. É ele quem vai aplicar as nossas leis ao caso concreto e dar resposta à população. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promover justiça e resolver os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, pelo julgamento e aí então teremos a nossa punição. O Poder Judiciário é composto por juízes, desembargadores e ministros, isso tudo de acordo com a instância em que atuam, mas todos são denominados magistrados. Para entender como o Poder Judiciário está organizado, é preciso imaginar uma estrutura dividida em vários órgãos e, ao mesmo tempo, saber que cada um desses órgãos funciona de maneira hierárquica, sendo que essa hierarquia é formada por instâncias ou graus de jurisdição, como também por matéria. Por exemplo, existem as matérias cíveis, as matérias penais, trabalhistas, eleitorais e etc. Bom, vocês já devem ter ouvido falar que o Poder Judiciário é dividido entre uma justiça comum e uma justiça especializada. Em um primeiro momento, agora vamos estudar a justiça comum, que é dividida entre justiça estadual e federal. Vamos dar uma olhadinha na estrutura de cada uma delas. A justiça estadual tem como primeiro grau aquele momento em que há um único juiz que fica em uma vara no fórum de uma comarca. Exemplo aqui em São Bento. Há um único juiz sobre cada matéria no fórum da comarca. E esses juízes, eles proferem uma sentença sobre o assunto que era tratado no processo. O segundo grau da justiça estadual são os chamados TJs, os Tribunais de Justiça. Lá, as decisões são proferidas por desembargadores. A decisão agora é julgada por um colegiado, ou seja, 3 pessoas irão julgar. E o resultado dessa decisão não se chama mais sentença, e sim acórdão. A questão é que desse acórdão ainda cabe um recurso, e é nesse ponto que vamos ouvir aquela palavrinha tão conhecida pelos estudantes de direito, que é depende. O terceiro grau de recurso da Justiça Estadual pode variar entre a STF e a STJ. Se o recurso for tratar de questões de lei federal, ele vai para o STJ. Se tratar de leis que afrontam a Constituição, ele seguirá para o STF. Agora vamos falar sobre a Justiça Federal. A Justiça Federal é formada pelos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. A sua competência é de julgar ações em que a União, as autarquias ou as empresas públicas federais forem interessadas. É responsável por julgar todos os conflitos que envolvam a União. Com a Justiça Federal acontece a mesma coisa. O primeiro grau é composto por um único juiz que fica em uma vara, ou melhor, sessões judiciárias. As suas decisões também se chamam sentenças. O segundo grau da Justiça Federal não é mais dos TJs, e sim dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, que basicamente são colegiados como a do estadual, e os acórdãos são proferidos por desembargadores federais.
Na nossa região aqui, o TRF4 é o famoso Tribunal Regional Federal que compete às questões da nossa região aqui. O terceiro grau segue a mesma regra da Justiça Estadual. Se for questões que envolvam leis que afrontam a Constituição, seguirá para o STF. Se for questões que estão dentro da competência prevista, seguirá para o STJ. Quanto à Justiça Especial, ela é formada por 3 justiças, a do trabalho, a eleitoral e a militar. Hoje eu vou falar somente sobre a Justiça do Trabalho, para que a gente não se avance muito nessa questão. Bom, a Justiça do Trabalho, em primeiro grau, seguirá parcialmente a ordem da Justiça Comum. Por quê? Há um juiz em uma vara do trabalho em determinada comarca, que é o juiz de primeiro grau, e ele vai dar a primeira sentença desse processo. Inconformadas com essa sentença, as partes podem fazer com que o processo siga para o Tribunal Regional do Trabalho, onde ele vai ser publicado um novo acordo. Se ainda assim o processo não for resolvido, esse processo seguirá para o Tribunal Superior do Trabalho, e aí então terá a sua resolução. É sempre bom lembrar que, embora o terceiro grau de jurisdição dessa justiça seja o Tribunal Superior do Trabalho, se houver infração de norma constitucional, esse processo seguirá para o STF de qualquer forma, assim como as outras justiças. Agora, nós vamos falar sobre os órgãos do Poder Judiciário. E vamos começar com aquele que é tão discutido, tão criticado, tão comentado, que está sempre aparecendo no Jornal Nacional, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele é formado por 11 ministros, mas esses ministros não são iguais àqueles que eu falei lá no começo, os do Poder Executivo. Não, esses caras são juízes. E para que eles ocupem esse cargo, todos têm que ser brasileiros natos, ou seja, nascidos e criados aqui na terrinha, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. São pessoas com um profundo conhecimento em direito e de conduta íntegra, que não se corrompem, sendo eles nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da escolha pelo Senado Federal. Muita gente faz críticas a essa questão de eles serem nomeados pelo Presidente da República, porque dá uma impressão que pode vir a servir com alguma moeda de troca. Mas essas pessoas são pessoas de conduta íntegra. Então, a gente torce e espera realmente que sejam pessoas que não se corrompam e não usem seus cargos para eventuais trocas de favores. Mas, Eg, o que fazem essas pessoas? O que faz o STF? Eu explico para vocês. Uma das principais atribuições do STF é julgar as ações que questionam se determinada lei ou norma federal ou estadual está de acordo com a Constituição. Sim, o STF é o guardião da nossa Constituição, ainda que não seja o único, devido aos poderes difuso e concentrado de constitucionalidade que possibilitam que qualquer juiz de direito possa declarar determinada norma inconstitucional. Nessa condição de guardião da Constituição, o STF é responsável por julgar algumas ações, as ADIs, ADCs e ADPF. Eu sei, os nomes são chatos e difíceis, mas em resumo, essas são ações que vão possibilitar que o STF julgue e exerça o controle de constitucionalidade. Bom, na condição de instância máxima do Poder Judiciário, na área penal, destaca-se a competência do STF para julgar, entre outros, o presidente e o vice, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República, mas somente em casos de crimes comuns. Por exemplo, se o presidente matou alguém, é o STF quem vai julgar. O restante está disposto no artigo 102 a 103 da Constituição. Olhem lá, vale a pena. Bom, como eu já tinha falado no começo, o STF é a instância máxima do Poder Judiciário. E como o próprio nome dele já diz, ele é supremo. Ou seja, não existe recurso de uma decisão do STF. Se o STF decidiu, está decidido. Você sabia que o STF pode propor projetos de lei? Sim, eles podem.
Mas esses projetos de lei têm que ser referentes à criação e extinção de cargos dentro do próprio STF, sobre a estrutura do Poder Judiciário e do Estatuto Nacional da Magistratura. E eles também podem propor um aumento para eles mesmos, sendo que esse foi um caso que ficou bem famoso lá em 2018, quando eles se deram o famoso aumento. Claro que todas essas propostas, ela tem que seguir o rito das demais leis, ou seja, ela tem que ser proposta, daí ela vai ser analisada e então ela segue para a sanção presidencial. Bom, agora vamos falar sobre o segundo órgão a ser analisado hoje, o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que ficou conhecida como a Reforma do Judiciário. O CNJ é um órgão da justiça brasileira responsável pelo controle interno do judiciário, ou seja, ele fiscaliza, administra e controla financeiramente os demais órgãos do poder, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Esse órgão é de controle administrativo, ou seja, ele não pode rever decisões judiciais. Ele atua em áreas de interesse da sociedade, como, por exemplo, o aprimoramento da Lei Maria da Penha, o estímulo à conciliação e questões carcerárias e atua na promoção da adoção de processos eletrônicos. O CNJ é composto por 15 membros, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que foram indicados um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, um membro do Ministério Público Estadual e um membro do Ministério Público da União, ambos indicados pelo Procurador-Geral da República, um juiz do trabalho e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, indicados pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, um juiz federal e um juiz do TRF, indicados pelo STJ, um juiz estadual e um desembargador do Tribunal de Justiça, indicados pelo STF, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho e um do STJ. O presidente do STF também é presidente do CNJ. Bom, chegamos ao terceiro órgão do Poder Judiciário, o STJ. O Superior Tribunal de Justiça é o guardião dos direitos dos cidadãos. Ele é responsável por uniformizar interpretações de leis federais. Tem como principal competência julgar os recursos especiais. Recursos esses que são interpostos em causas decididas em única ou última instância pelos tribunais ordinários, que são os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. É competência também do STJ julgar em crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal, e em crimes de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros do Conselho ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. É competência também do STJ analisar os casos em que há contrária ou tratada à lei federal ou ainda negar-lhes vigência, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, dar interpretação divergente à lei federal daquela dada por outro tribunal. Lembrando também que é o Superior Tribunal de Justiça que julga os mandatos de segurança e os habeas datas, contra ato de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. É competência também do STJ a homologação das sentenças estrangeiras para que surtam efeitos no Brasil. Ou seja, quando vem uma sentença condenando alguém que está morando aqui no Brasil, que essa sentença vem de outro país, é necessário que essa sentença seja homologada pelo STJ para que a gente veja se as penas que foram cominadas à pessoa naquele outro país podem ser aplicadas no Brasil. Essa também é uma atribuição do STJ. Sobre a composição do STJ. Segundo o que determina a Constituição, o Supremo Tribunal Federal é composto por 33 ministros, e essas vagas são distribuídas da seguinte forma: 1/3 para juízes dos tribunais federais, 1/3 para desembargadores dos tribunais de justiça, 1/6 para advogados e 1/6 para membro dos ministérios públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e dos territórios. A escolha desses ministros, igual àquela feita
na escolha dos ministros do STF, ela é feita pelo presidente da República. Só que aqui, o presidente deve respeitar uma lista tríplice que lhe é apresentada. Após a escolha, o escolhido pelo presidente nessa lista, ele é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado nesse órgão, a votação deverá ser referendada pelo Senado Federal, e só então essa pessoa, que foi nomeada pelo presidente da República e passou pela Comissão de Constituição e Justiça, vai poder virar o ministro do STJ. Bom, é claro que existem mais órgãos do Poder Judiciário, mas nós analisamos esses três juntamente porque são três órgãos que são necessários para um entendimento de notícias que são veiculadas na mídia, de casos que estão sempre aí aparecendo para a gente. Lembrando que no Brasil a gente escolhe nossos representantes através do voto. Então a gente deve pesquisar, a gente deve conhecer e votar consciente para que nós possamos construir uma nação justa e que essa nação tenha representantes dignos de falar pelo povo. Esse foi a nossa palestra de hoje, espero que tenham gostado. Até mais!